Gente, então vamos para a nossa segunda parte. Lembrando, né? Por que que a gente vai dividir em a parte, né? Quando tem sol batendo na parede, os fechamentos opacos e transparentes, né? O fechamento opaco, ele só absorve uma parte da radiação e reflete a outra. O fechamento transparente, ele absorve e reflete, mas a maior parte passa diretamente. Lembram que a gente aprendeu? Então, por isso que a continha para achar o quanto de calor passa por essas superfícies vai ser diferente para fechamentos opacos e transparentes. Então, vamos começar com o fechamento opaco, tá bom? Então, o fechamento opaco, a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, ó. Então, lembrando, a fórmula anterior era o quê? U, que é a transmitância, vezes ΔT. A gente tinha a densidade do fluxo de calor. Agora, a gente vai ter U vezes ΔT mais temperatura sol-ar. Então, a gente continua transmitância vezes a temperatura, a diferença de temperatura interna e externa, mais a temperatura sol-ar, que é o quanto a minha parede está absorvendo dessa radiação que está batendo diretamente nela. Então, para a gente calcular a temperatura solar, a gente precisa do coeficiente de absorção da nossa parede, da radiação que está batendo nela e da resistência que essa parede vai ter em absorver essa radiação. Tá? Então, o coeficiente de absorção é o alfa, a radiação é o I maiúsculo e a resistência superficial externa, tá ok? Então, a gente multiplica eles e encontra a temperatura solar. Então, vamos ao exemplo. Então, aqui a gente vai usar também os exemplos da aula anterior, tá? Então, a parede simples e tudo mais. E aí, a gente tem, então, uma parede de 15 metros quadrados. Ela está orientada para oeste e é uma parede ensolarada, tá? Então, eu vou pegar ali, né, no dia de verão, às 4 da tarde, e eu tenho uma radiação de 715 watts por metro quadrado. A temperatura externa e interna, né? E o coeficiente de absorção de duas cores, tá? Então, a gente vai fazer o exemplo se a parede estiver pintada de branca ou de preto, tá? Então, a gente tem lá a nossa fórmula, ó. Transmitância da parede, que a gente já tem, a temperatura solar, que a gente vai calcular, e o ΔT. Então, eu preciso da temperatura externa e interna, tá? Então, ó, aqui no ladinho eu destaquei para vocês, ó, 32 e 23. Eu preciso do coeficiente de absorção, que está ali embaixo, e da radiação, que está ali. Só ficou faltando o quê? A resistência superficial externa, né? Na aula passada eu mostrei essa tabelinha para vocês. A resistência superficial externa, ela é sempre 0,04, independente do fluxo de calor. Então, esse é o valor que a gente vai usar ali na resistência superficial externa, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o exemplo aqui para a parede simples. Tá? A parede simples, nós calculamos a resistência dela de 0,34 e a transmitância dela é de 2,94. Então, vamos lá. Primeira coisa, achar o ΔT. Então, 32 menos 23, a gente tem uma diferença de 9 graus Celsius. Aí, agora eu dividi aqui, ó, em cima, a parede branca e a parede preta, tá? E aí, a gente vai calcular para os dois. Então, primeiro, eu preciso achar minha temperatura solar. Então, o que que eu tenho? Para a parede branca, meu coeficiente de absorção é 0,2, vezes a radiação, que é 715, vezes a resistência superficial externa, que é 0,04. Então, eu tenho uma temperatura solar de 5,72 graus Celsius. Para a parede preta, o que que muda? O coeficiente de absorção. Então, ele vai ser ali 0,97. Tá? Então, eu faço a mesma continha, tenho uma temperatura solar de 27,74. Depois, eu vou achar a densidade de fluxo de calor para as duas paredes. Então, a gente tem lá, ó, a transmitância da parede, que é 2,94, vai multiplicar o nosso ΔT mais a nossa temperatura solar. Então, a gente tem uma densidade de fluxo de calor nessa parede de 43,28 watts por metro quadrado. E se ela for pintada de preta, ela vai ter uma densidade de fluxo de calor de 108,01 watts por metro quadrado.
Então, vejam que o que muda ali na continha da densidade de fluxo de calor é a minha temperatura sol-ar, porque como eu mudei a cor, eu mudei o coeficiente de absorção, ok? E aí, por último, nós vamos calcular o fluxo de calor. Então, a nossa parede ela tem 15 metros quadrados, então a gente vai multiplicar o valor do Qzinho vezes os metros quadrados da nossa parede. Tá? Então, calculei ali para a parede branca e para a nossa parede preta. Façam esse exercício para as demais paredes. Eu não vou fazer porque vai alongar muito. Então, para as outras paredes, vocês vão calcular lá. A temperatura solar vai ser a mesma, tá? Para branca e para preta. O que vai mudar? A transmitância da parede. Aqui vocês têm os resultados, ó. Tanto para a parede simples, que a gente calculou ali, a parede com câmara de ar, com alumínio e com lã de rocha, tá? Então, a gente percebe aí que há uma grande diferença, né, no fato da parede ser preta. Olha como aumenta a quantidade de calor que passa por essa parede, né, por ela estar recebendo sol e ela ser da cor preta. Então, na parede simples ali, né, se ela for pintada de branca, a gente tem 649,2 watts. Quando se ela for pintada de preta, vai para 1620,15. E claro que daí vai diminuindo conforme a resistência, a transmitância da parede vai diminuindo também, tá bom? Então, analisem aí com carinho essa tabelinha, tá? E façam esse exercício para essas paredes, com câmara de ar, com alumínio e com lã de rocha, para ver se bate com os resultados aí da tabela, beleza? Então, aqui a gente finaliza a parte dos fechamentos opacos. E vamos para a próxima aula com os fechamentos transparentes, tá? Então, até lá!